Fernanda Torres comemorando o Globo de Ouro. Já que o filme é sobre uma ditadura, será que ela vai aproveitar o espaço que ela tem pra criticar a ditadura atual que tá acontecendo no Brasil? Essa frase, por mais que tenha 10 segundos, tem muitas camadas, então esse vídeo vai ser longo, já tô avisando. Decepcionante como uma pessoa que tá concorrendo a um cargo político como o Lucas Pavanato simplesmente não sabe a definição básica de ditadura. Porque pra chamar o governo atual de ditatorial, não sabe o que é. E, inclusive, não é uma coisa nem difícil, que é só você abrir o dicionário e descobrir caso você seja leigo. Porque claramente ele não é, ele só é ignorante. Pra você e pros demais que não sabem a definição, ditadura é um regime político ao qual o poder total está concentrado na mão de uma pessoa, de um grupo ou de uma organização. A gente não pode chamar o regime atual de ditatorial porque ele não está concentrado na mão de uma pessoa só. Ele trabalha com o poder dos 3 poderes, do executivo, legislativo e judiciário. E em cada um destes nós temos representantes que agem conforme suas legislações. Além do mais, a ditadura tem outras características que não é apenas a concentração de muito poder na mão de uma única pessoa ou grupo. Uma dessas características é a ausência de liberdade democrática, o que não ocorre porque o Estado Democrático de Direito em 2025 é real e ele existe. Inclusive, você não estaria concorrendo a cargo político nenhum se não tivesse uma população para votar em você. A Carta Constitucional ela é bem clara que ela foi feita pelo povo brasileiro para o povo brasileiro. E enquanto na nossa Carta Democrática nos está assegurado, enquanto direito constitucional, o Estado Democrático de Direito, ele existe, deputado. Além disso, existe o uso de força para reprimir as oposições, com torturas, prisões, etc. Isso é uma coisa que não há de se falar no governo atual. Pessoas não são mortas porque não fazem o L. Por contrário, na ditadura militar, quem se opunha ao regime imposto pelos militares era torturado e era assassinado. O regime militar só aconteceu porque os militares tomaram o poder inconstitucionalmente, violando o Estado Democrático de Direito. Por isso que a gente chama o regime militar de ditadura. Ninguém elegeu os militares para eles fazerem aquilo. O Estado Democrático de Direito foi ferido e pessoas foram violentadas até que engolissem o novo regime. Inclusive, um nome muito famoso na política, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, foi um dos principais militares e o principal responsável pelas maiores torturas que aconteceram na ditadura militar. Imagine só, deputado, você ser preso, torturado, estuprado a mandato do Lula porque você vai contra o regime dele, já que a gente vive nessa ditadura que você falou. Foda, né? Você não poder ter a sua liberdade de expressão, você não poder se opor contra o governo que é imposto, senão você leva porrada. Eu tenho certeza que você passou por isso nessa ditadura que você disse que existe. Na ditadura também existe uma larga repressão de direitos civis. Então, como o direito de protestar ou votar simplesmente não existem, porque é usado da repressão violenta para que você cale a boca. Então, se você tá fazendo um vídeo nesse exato momento, chamando o governo atual de ditadura e ainda pode fazer o que pode, você não vive no mundo. Pessoas votaram a favor de seu cargo político, você não está em uma ditadura. Nós não passamos por esse horror, graças a Deus, nesse momento. Mas em 1960, as pessoas passaram. E é sobre isso que fala esse filme, e é por isso que Fernanda Torres ganhou o seu prêmio, e muito bem merecido. Dezenas, centenas, milhares de pessoas desapareceram e foram assassinadas durante o regime militar. Isso é retratado no filme. A família é abandonada pelo pai que aparentemente desapareceu. Quando, na verdade, se você se opunha ao governo, você morria. A ditadura, que tinha um lema muito forte de preservar a família tradicional, foi a que mais exilou famílias, milhares de famílias na ditadura. Veja bem, deputado, se você dá um fim no homem da família que tem uma esposa, que tem filhos, você está acabando com aquele polo familiar. Várias pessoas foram separadas de seus filhos, grávidas foram torturadas ainda grávidas. Inclusive, isso é uma coisa que o Coronel Ustra fazia demais. Torturar pessoas porque não pensam igual você. Imagina se o Lula manda te torturar porque você fez esse vídeo, chamando o governo dele de ditadura. Do contrário, deputado, o seu exemplo de político, o Bolsonaro, já exaltou Ustra no meio de centenas de pessoas. Será que isso é normal? Tirou uma foto do lado de um cartaz dizendo que quem procura osso é cachorro, referindo, no caso, a quem procurou pelas vítimas da ditadura que foram mortas, porque não concordavam com o regime, não concordavam com o posicionamento político de quem dominava. Ditadura é essa que a gente está passando, deputado? Você tem coragem de menosprezar o trabalho excelente que Fernanda Torres fez nesse filme, porque o filme retrata a realidade. Marx nunca esteve tão certo ao dizer que a história se perfaz por 2 vezes, uma vez como tragédia e a segunda como farsa. Porque da primeira vez que nós falávamos sobre ditadura militar, ela era uma tragédia. Uma coisa que passamos na nossa história que não era para se repetir de jeito nenhum. Agora, ela é passada como farsa. Foi uma coisa boa, foi uma coisa necessária, foi uma coisa importante para manter as famílias, para manter o bom tradicional brasileiro. Sinceramente, deputado, se você não sabe a definição básica do que é ditadura e não sabe reconhecer os malefícios dela, você não está apto para o cargo que você está. Enquanto sentado na cadeira do plenário, você devia estar fazendo um trabalho certo e um compromisso firme com a população. Nada contra você, mas enquanto influencer, você é um serviço. Gente, eu sempre soube que bolsonarista é taioba, não pensa mesmo. Mas, nesse ponto aqui, é demais, gente. Olha isso aqui, emissora falida que depende de dinheiro público. Eles estão dizendo que o Globo de Ouro é ligado a Globo por causa do nome Globo. Gente, tem como não rir desse povo? Eles dão munição nas nossas mãos para fazer conteúdo indo da cara deles para 2026, 27, 28, até 2040. Como, gente? O nome é Globo de Ouro, porque envolve as atrizes, os atores, os trabalhos, os filmes, as séries mundiais, né, ali. Então os melhores dos melhores estão ali. Não tem nada a ver com a Rede Globo, mas os bolsonaristas, pelo nome Globo, porque tudo que tiver Globo agora, até o globo terrestre, é da Rede Globo, é da família Marinho, eles acham que ela ganhou
porque é da Rede Globo. A Rede Globo fez um tipo multishow com a Angelina Jolie, com a Nicole Kidman, com o Nicolas Cage. Ai, gente. Nem eu que gosto da Globo, eu sabia que ela era tão poderosa assim. Os bolsonaristas, eles odeiam a Globo e eles colocam a Globo num patamar muito mais alto do que ela é, tá vendo? É isso aí, pessoal. Porto da Balsa, 18 de dezembro de 2024. Um abraço aí aos motoristas de ônibus, a galera aí da Jardim Turismo, tá vindo de Goiânia aí com destino a Paropebas, Marabá. Aqui é o Porto da Balsa, ó. A rotina é essa. E o mais triste é que nós temos a ponte pronta do lado, falta só as cabeceiras e nada de o governo do amor começar as obras. Já 2 anos de governo. Enquanto isso, a Rouanet foi o que escreveu o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Esse vídeo é para você, que assim como eu, tem vergonha de falar que ele foi presidente do Brasil. É isso. Trocentas vezes deputado e ainda não sabe como funciona a lei Rouanet. E esse compartilhamento foi logo após o Brasil trazer uma estatueta de Globo de Ouro. Um orgulho pra gente. Um orgulho para a cultura brasileira. Mas esse presidente detesta a cultura. Detesta o Brasil. E aí compartilha isso. Mas vamos ensinar para ele que a lei Rouanet não é dinheiro nosso dado para artista. Não, é um incentivo fiscal. Entendeu? Que é destinado à cultura. A propósito, este filme não usou a lei Rouanet. Tá? Para aqueles que querem, de alguma forma, desmerecer o trabalho, o empenho. É para você esse vídeo. Compartilha. Parabéns, Fernanda Torres. Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro. A Cássia aqui está onde? E a Regina Duarte, pronto, aqui. Alguém ouviu falar do Eduardo Costa? E será que o Gustavo Laranja, onde anda? Será que será preso? Parabéns, Fernanda Torres. Parabéns, 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 Brasil. É cirúrgico, né? Não foi planejado, mas é cirúrgico. Uma militante de esquerda que fez um filme onde relata os crimes da ditadura militar, ganha o Globo de Ouro num período em que a democracia foi tão fragilizada pela ignorância e pela bestialidade. Meus parabéns, Fernanda Torres. Beijo, pô. Por que a gente não viu nenhuma reação dos bolsominions ou líderes bolsonaristas sobre a Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro? É porque eles ficaram quietinhos. Mesmo para aqueles que gostaram do filme, como é que eles vão falar bem de um filme e parabenizar sua atriz vencedora quando eles defendem, quem defende e apoia a ditadura? Ficou difícil, né, menino? Não chola não. O frouxo do Capitão Bolsonaro só teve coragem numa notinha no finalzinho dela falar em lei no Rouanet. Olha, essa gente é tão burra que nem pra pedir alguém pra pesquisar, porque o filme Ainda Estou Aqui é um longa-metragem. Longa-metragem não recebe lei Rouanet. Mica, capitão. Eu não sei qual a opinião de você sobre isso, mas sobre o discurso da Fernandinha ter sido feito em inglês. Ela falou em inglês. E algumas pessoas estão dizendo que ela deveria ter falado em português. O filme nacional, a atriz é brasileira, enfim, que ela deveria ter falado em português para valorizar a nossa língua. A minha opinião é que ela mandou muito bem quando ela falou em inglês, porque ela tem um alcance, o discurso dela que foi lindo, teve um alcance muito maior falando em inglês, que é uma língua universal. Eu acho que ela poderia até ter falado alguma coisinha lá em português, né? Algum trecho, mas eu acho que ela mandou muito bem, né? Falando em inglês, até porque a gente viu que ela domina o inglês e o discurso dela foi lindo e eu acho que ele não teria o alcance que teve não fosse ele dito em inglês. Não sei. Eu acho que ela mandou muito bem. Qual é a opinião de vocês? Bolsonaro cuspiu no busto que foi feito em 2014, a Câmara dos Deputados homenageou Rubens Paiva, fazendo um busto com a imagem dele, né? E chamou a família para essa inauguração. Estavam lá os netos, os filhos, enfim, a família, a mulher. Na inauguração, de repente, se ouve um burburinho e vem Bolsonaro, que saiu do gabinete dele, tá? Acompanhado de outros amiguinhos. Ele vem em direção ao busto, cospe no busto e diz o seguinte: mereceu, vagabundo comunista. Vocês podem imaginar isso? O cara foi morto pela ditadura militar. Um colega
Né? Rubens Paiva era deputado, um colega, foi morto pela ditadura militar, está sendo homenageado pela Câmara, a família inteira está presente na homenagem, e um boçal desse sai do seu gabinete e vem até onde está acontecendo a homenagem e cospe, e diz isso. E ainda tem gente que bate palma para esse cara. No mínimo, é um grosso. É um grosso. É um cara grosso. Ele não precisava sair de lugar nenhum. Ele pode até pensar isso, porque a gente sabe que ele pensa. Dizer que o Bolsonaro pensa é meio complicado, né? Mas ele pode pensar isso, ele pode ir lá na turma dele conversar sobre isso. Mas fazer isso é de uma boçalidade. Não tem nem definição para isso. Então, assim, óbvio que quando todo o país está aplaudindo o filme e o feito da Fernanda Torres, ele está publicando lá uma crítica da Lei Rouanet, uma asneira, porque a Lei Rouanet, o filme do Walter foi feito todo com dinheiro da iniciativa privada, não tem dinheiro do governo, mas mesmo que tivesse, o cara é um imbecil, e tu aí que apoias esse cara, repensa o que tu tá fazendo, olha o tanto que esse cara eu nem sei, sem coração não, é boçal mesmo. Vocês viram essa notícia? Bolsonaro critica a Lei Rouanet após a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro. O Brasil inteiro comemorando a vitória de uma brasileira num prêmio importante para o nosso país, e o pseudo-patriota vem criticar a Lei Rouanet. Ele só esqueceu de dizer, ou não sabe, que o filme Ainda Estou Aqui, responsável pela indicação de Fernanda Torres, não recebeu 1 centavo da Lei Rouanet. E não recebeu porque a Lei Rouanet não qualifica a longa-metragem de ficção, mas somente documentários. E mesmo que tivesse recebido, ao contrário do que dizem os bolsonaristas, a Lei Rouanet não retira dinheiro dos cofres públicos, que poderia ter sido investido em construção de pontes, por exemplo, como diz Bolsonaro na sua postagem. Ela apenas qualifica as propostas para que os proponentes captem recurso na iniciativa privada. É recurso da iniciativa privada. Então os bolsonaristas estão mentindo quando dizem que poderia ter sido investido não sei quantos bilhões da Lei Rouanet em educação, saúde, construção de ponte e assim por diante. Para variar, é mais uma mentira dos bolsonaristas. Histórico, momento histórico. Fernanda Torres ganha o Globo de Ouro para o Brasil. Isso é uma grande façanha do nosso cinema, do cinema brasileiro, motivo de orgulho. Esse prêmio é tão difícil que equivale a uma Copa do Mundo do cinema brasileiro. Todo brasileiro, toda brasileira que ama o nosso país, que é patriota de verdade, deveria estar comemorando esse feito. Claro que a extrema-direita antipatriota não está comemorando. Por isso eu resolvi trazer aqui o momento para vocês em que a Fernanda Torres foi anunciada vencedora do Globo de Ouro, porque esse vídeo, além de ser emocionante, é uma grande provocação aos extremistas nazifascistas. Vou mostrar para vocês, mas antes, eu já peço a vocês que se gostam do meu trabalho, prestigiem-me seguindo, clicando aqui no sinal de mais, compartilhando o vídeo com um amigo, com uma amiga, e claro, quem puder e quiser apoiar aqui o meu trabalho, qualquer coisa nessa chave. Acompanhe o vídeo. And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. Assim como sua mãe há quase 30 anos, Fernanda Torres concorre a melhor atriz em filme de drama no Golden, indicada pelo longa brasileiro Ainda Estou Aqui. Ela já era figura consagrada na comédia e na literatura, mas sua interpretação de Eunice Paiva destaca sua impressionante versatilidade dramática. A personagem foi uma mulher real que enfrentou a ditadura militar no Brasil pelo paradeiro de seu marido, um preso político. Torres cumpre com excelência a missão de transmitir emoção, contendo as expressões, o que traz maior profundidade e realismo à sua performance. Que orgulho que é poder comentar essa vitória histórica de Fernanda Torres por Ainda Estou Aqui. Que honra inenarrável. Meu Deus, eu não preparei nada porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes. Tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter! E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe. Vocês não têm ideia. Ela estava aqui há 25 anos. E isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou. E com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para minha mãe, para minha família, para o Andrusha, para o Celton, meus filhos e para todos, muito obrigada ao Golden Globes, Michael Parker, Mara, tantas pessoas, muito obrigada. Gente, que delícia, desculpem a voz tremida, mas que honra, sério. Aqui é Brasil, chupa a extrema-direita. Só posso dizer uma coisa, ditadura nunca mais. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto!
Eu estou do lado do busto em homenagem a Rubens Paiva. Rubens Paiva foi um deputado de esquerda que foi assassinado pela ditadura militar. Aliás, o filme Ainda Estou Aqui, que eu fui ver, onde a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro interpretam o papel da Eunice, que é a viúva, apresenta essa situação trágica. Mas tem uma luta fundamental que tanto a Eunice, a viúva, e todas as famílias atingidas com pessoas vitimadas, assassinadas pelo golpe, estavam fazendo, que aparecesse a verdade no atestado de óbito. E o Conselho Nacional de Justiça decidiu, agora recente, que inscrição terá no atestado de óbito: morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. A verdade precisa aparecer. Anistia nunca para quem cometeu um crime. E, como recomendação, veja o filme Ainda Estou Aqui. O renomadíssimo ator, premiadíssimo ator, reconhecido no mundo inteiro, Mário Frias, ele desdenhou da Fernanda Torres. Nossa, agora sim, gente. Terá um impacto isso. Ele disse nas redes sociais dele que não é uma vitória do Brasil, e sim uma autopromoção da elite artística global. Mas é muito genial. Esse menino, ele é um pensador, né? E ele ainda completa dizendo que não existiu a ditadura, tá? Que é uma invenção da esquerda, do comunismo. E não ficou restrito ao Mário Frias passar papelão na internet. O Lucas Pavanato, o vereador mais votado do Brasil, que foi em São Paulo, né? Ele passou uma vergonha maior ainda. Não dá pra competir, né? Tudo acéfalo, tudo gente burra. Mas ele postou que o filme perdeu, Fernanda perdeu. Só que ele postou antes, né? Ele tinha certeza que ia perder e zombou. Só que aí teve que apagar. Aí eu te pergunto, esses são os patriotas que torcem pelo Brasil. Gente, é cognitivo isso. E se você acredita nessas figuras políticas, vai se informar, para de passar vergonha. Olha isso, que patriotismo é esse? Mas eles são muito burros, porque eles podiam ficar quietos. Fica quieto só. Porque dessa forma, eles vão mostrando a real face deles. E eles vão desagradar as pessoas de direita. Não os extremistas. Os extremistas, eles gostam disso. Mas é uma fatia pequena. O povo de direita está comemorando a Fernanda Torres ter ganhado o Globo de Ouro. Então eles são muito burros. Mas o bolsonarismo é burro, né? Essa claque continua querendo só lacrar. Lacrar na ignorância. Negando até a história do Brasil. Negando a ditadura. É digno de dó. Eu mesmo defendo a ideia que a gente deva tentar recontar a história desse país. E se recontar a história significar ir a fundo fazer uma pesquisa, por exemplo, aonde está Rubens Paiva, aonde ele foi enterrado, quem é que matou, eu acho que nós temos que ir a fundo buscar isso. E isso não é nenhum desacato, nenhuma vingança, nenhuma caça às bruxas. Isso é um ato de lealdade com a nação brasileira para ter a sua história contada tal como ela deve ser contada. Queridos, Fernanda aqui no aeroporto de Los Angeles, voltando para casa depois de cumprir parte da maratona de lançamento do Ainda Estou Aqui. E muito feliz de saber que o filme bateu 1 milhão de espectadores no Brasil em tempo recorde. Estou muito feliz, muito agradecida e espero que essa corrente continue dessa experiência coletiva de ver um filme tão sensível, tão bonito como esse nos cinemas. Muito obrigada e aproveitem e embalem para outros filmes. Beijo grande, já já tô aí.